Linha de frente falando da nossa talentosa presidente do BRICS, Dilma Rousseff. Vamos ver agora. A presidente do Banco do BRICS, que originalmente era um grupo de 5 países, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, África do Sul, a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, afirmou que o PIB do bloco superou o do G7. Já? A declaração foi feita durante participação na cúpula mundial de governos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e Dubai, que fica nos Emirados Árabes Unidos. Dilma afirmou, com base em números do FMI, que atualmente os países do BRICS já representam 31,5% do PIB global, superando as nações do G7, que têm 30,8%. Até 2028, os países do BRICS representarão de 35% a 40% do PIB global. Vale destacar que o presidente Lula chegou hoje ao Egito e depois visita a Etiópia. Os dois países são os novos integrantes dos BRICS. Eu vou começar com o nosso economista, Leandro Ferreira. Leandro, você tem o BRICS, está entrando Egito, Etiópia, Indonésia, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes e estão já se falando em novos 37 membros. Então vai ser BRICS Plus, BRICS mais outros países que estão entrando. Já há perspectivas de que eles venham a atingir 48% do PIB, enquanto o G7, 30%. Eu queria que você fizesse uma análise econômica. Claro que isso não tem a ver com a guerra da Ucrânia, mas foi o gatilho. As sanções econômicas aplicadas pelos Estados Unidos. Vou falar União Europeia, Estados Unidos. A União Europeia é filial dos Estados Unidos. As sanções impostas pelos Estados Unidos à Rússia, sanções econômicas, e a proibição dela acessar o sistema SWIFT, que é para a conversão do dólar, fez ativar ali nos BRICS o alerta. Seguinte, se os Estados Unidos punir um país tirando desse sistema de conversão, ele está fora do comércio mundial. Se a Indonésia quiser comercializar com a Malásia, elas têm que fazer o comércio delas em dólar. Então a economia mundial está dolarizada. E agora os BRICS estão querendo pelo menos permitir... Eu quero saber, é viável a criação de uma moeda para orientar o comércio entre os países do BRICS? Essa moeda, então, não será mais lastreada no dólar, mas no ouro, em metais preciosos? Isso vai dar certo ou não? Não seria mais fácil os países usarem suas próprias moedas? A Rússia aceitar real, o Brasil aceitar o yuan e assim por diante? Como você vê essa reação dos BRICS ao universo unipolar, Estados Unidos, Grupo e G7, que dominaram a economia e dolarizaram a economia mundial? Quais as consequências disso? Bom, eu acho que esse é um debate que parece distante de nós, mas tem muito a ver com a dinâmica que nos afeta em termos de desenvolvimento de cada um dos países. Primeiro que assim, eu acho que precisa fazer uma ponderação sobre esses 31,5% do PIB mundial que representam os BRICS hoje. Nós temos que levar em conta que China e Índia têm populações de mais de 1 bilhão de pessoas e a economia desses países, evidentemente, mesmo sendo uma economia em que, em termos per capita, ou seja, a população não tem a renda como nos países do G7, ainda assim constituem economias muito grandes, ainda que pobres para a maioria de suas pessoas, especialmente no caso da Índia, no caso do Brasil também, né? Mas levar em conta que esse bloco tem uma participação desses dois gigantes, né? Eu acho que o importante para o Brasil é estar no bloco com esses gigantes e se valer do processo de desenvolvimento que esses países estão gerando, né? Inclusive com a entrada de novos membros, que além destes que o Fernando Capê citou, inclui também a Argentina, né? Então, essa é uma primeira ponderação. A segunda é que nós, independentemente da guerra da Ucrânia ou não, né, a discussão sobre uma moeda equivalente entre os países para que possam se realizar
trocas entre eles, tem muito a ver com isso que o Capês falou, que é a dependência do dólar, que precisa ser superada não só para o Brasil, mas por todas as economias que efetivamente desejem empreender processo de desenvolvimento sem ser reféns do que o ministro Guido Mantega chamou de guerra cambial há alguns anos atrás, e o Fernando Capês aqui explicou para a gente este conceito, né? Então, que é os Estados Unidos inundando de dólares a economia mundial, independentemente do que cada um pode achar do Guido Mantega, foi ele uma das pessoas que popularizou essa discussão a respeito da inundação de dólares através do termo guerra cambial. Então eu vejo como a participação do Brasil nesse bloco, né, como uma oportunidade. A Dilma não é presidente do BRICS, ela é presidente do Banco dos BRICS, que é um banco que vai fornecer crédito para empresas e para governos que desejarem empreender obras, intervenções, renovação do seu parque tecnológico, criação de novas tecnologias. E a gente tem que desejar sucesso para ela, para o BRICS, sabendo das limitações que alguns casos têm, como, por exemplo, a relação delicada com a Rússia, que agora está na presidência do bloco, né, e que tem uma situação de guerra que precisa ser apurada, que precisa ser responsabilizada, né? Nós sabemos que o Putin excedeu aquilo que é razoável em termos de diplomacia, e eu espero que o Brasil faça valer sua posição, não só no BRICS, mas também como líder do G20, para que essa situação seja de paz, de crescimento e de oportunidades para todos. Diogo da Luz, o BRICS, mesmo que vão ser 37, vai chegar a 40 países. Só que tem uma coisa, os países que compõem o BRICS também têm comércio com os países do G7. Nós temos comércio bilateral, o segundo maior parceiro comercial nosso são os Estados Unidos. Temos também com a França, com a Alemanha, o Reino Unido. Então é claro que eu não vejo a ascensão do BRICS como necessariamente uma anteposição ao G7, que é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Eu vejo como uma ação complementar. Agora, o problema do dólar é que ele não está mais lastreado em ouro há muito tempo. E, se não me engano, foi em 1972, o presidente Nixon fez um comunicado dizendo que para preservar a moeda americana, o dólar não seria mais lastreado em ouro. Então é lastreado no quê? É emissão de papel puro que não tem laço? O governo americano paga porque é com a nossa credibilidade do tio Sam. E o que aconteceu foi, independentemente da guerra da Ucrânia, não vou entrar aqui no mérito, mas os países do BRICS começaram a ver o seguinte: os Estados Unidos podem impor sanções econômicas, eles podem usar o dólar como arma para tirar um país menos desenvolvido, que não está no G7, do comércio internacional. Então isso ativou realmente um pensamento, e eu sou a favor de que busquem-se alternativas ao dólar. Se a Rússia quer vender commodities para a China, ela pode aceitar a moeda chinesa. Depois ela pega essa moeda chinesa e compra produtos também da China. E assim, por exemplo, você cria um sistema de... Foi assim que começou o escambo, né? Qual a sua visão? Mas tem um problema aí, que é a questão da credibilidade. Você falou no começo, claro que eles podem criar uma moeda do BRICS, podem criar a moeda que quiserem. Criar moeda é muito fácil. Está cheio de gente que criou criptomoedas aí. Algumas estão tendo sucesso, outras não. Qualquer Estado, em tese, pode criar uma moeda. Não no Brasil, porque a Constituição não permite, mas em muitos estados, em muitos países pode. A questão é credibilidade. E a gente, queira ou não, o dólar é a moeda que mais tem credibilidade no mundo. E depois vem o ouro, o euro. Hoje é assim. Então, criar uma moeda que não se confie não adianta, porque não são os países que intermediam mercadorias entre si. Esse é o ponto. São empresas ou até pessoas físicas de países entre um e outro. E essas pessoas, esses dirigentes das empresas, é que vão escolher sempre a moeda que lhe dê mais segurança, mais confiança. Então, não adianta você falar, agora vai ser com a moeda chinesa. Se o empresário não confiar, ele não vai mais importar ou exportar, se for na moeda chinesa, se ele não confiar, ele vai simplesmente não fazer o negócio. A gente podia dizer, vamos fazer a moeda do Mercosul, seria a mesma coisa. Nenhuma moeda de nenhum país da América do Sul tem real credibilidade. O nosso real um pouco mais, mas não é aquela credibilidade forte internacional. Criar uma moeda de todos
também não iria resolver. Então, enquanto os Estados Unidos estiverem pagando as suas contas e passando essa mensagem que você disse no início, Capês, de que a segurança é o tio Sam e pode pegar o dólar que o tio Sam garante, a preferência das pessoas vai ser pelo dólar. A gente precisa lembrar muito disso. Ou a gente aceita a ideia de que volta a um sistema onde os países impõem, a um regime socialista muito ruim, que fecha as fronteiras, ou a gente aceita que cada pessoa escolha a moeda que quer transacionar. E 90% do mundo escolheu o dólar. Cristiano Vilela, Diogo da Luz traz uma nova versão do Plante que João Garante. Lembra disso? Plante que João Garante. Exatamente. Então, eu queria que você ouvisse a sua opinião. Olha, Capês, um aspecto que eu acho interessante trazer, foi muito bem colocado pelo Diogo, foi bem colocado pelo Leandro, contextualizado esse tema dos BRICS, por exemplo, especialmente essa fala da presidente Dilma. Agora, um aspecto que chama a atenção, você vê que nós tivemos agora recentemente um dos países, dos novos países a adentrar aos BRICS, que é a Argentina, que acabou recusando essa possibilidade, agora do novo presidente da República, o Milei. Eu, pessoalmente, tenho feito, desde que Milei assumiu a presidência da República Argentina, eu tenho feito, na maioria, considerações positivas em relação ao seu governo. Eu vejo que aquele Milei, talvez com declarações mais fantasiosas, mais polêmicas do período eleitoral, ele acabou dando lugar a um administrador, a um gestor público que tem feito, tem colocado posições importantes no contexto da Argentina. Agora, nesse ponto, eu vejo que foi um erro grosseiro de Milei. Eu vejo que a Argentina, ela deveria, sim, participar dos BRICS. Eu vejo que é algo que, especialmente no que se relaciona a um país emergente que apresenta grandes dificuldades como a Argentina, seria a oportunidade de promover uma roda de parcerias importantes do ponto de vista econômico, importantes do ponto de vista geopolítico, capazes de alguma forma, auxiliar a Argentina, especialmente nesse momento. E aí eu vejo que a Argentina perdeu uma oportunidade histórica nesse sentido. Os BRICS são uma realidade. Não dá para se ficar politizando a questão como foi feito pelo presidente argentino. Eu vejo que quando se trata de gestão de um país, quando se trata de política internacional, de interesse global, deve-se fazer uma análise menos apaixonada e mais estratégica, pensando nos interesses do país. Concordo plenamente. E acho que o desastre econômico que foi o governo Dilma Rousseff foi quando ela misturou ideologia com economia. Economia tem que buscar a decisão mais acertada. Economia é matemática pura. Eu estou começando a aprender isso agora. O Leandro Ferreira me presenteou no começo do programa com o livro do John Maynard Keynes. A teoria geral do emprego, do juro e da moeda, inflação e delação. Claro, ele é economista, é a praia dele. Mas tem uns economistas meio malucos. Olha, então, eu já consegui descobrir como resolver o problema do Brasil. No livro do Keynes. Tá aqui, ó. Dá um foco aqui que tá. Solução tá aqui, ó. Se você conseguir entender isso aqui, pronto, você já resolve o problema do Brasil. Meu amigo, eu tô lendo um livro, tô vendo uma fórmula matemática. Vamos lá, depois eu vou bater um papo que ele vai me explicar. Então eu vou alugar ele no café. Mas vamos falar de alguma coisa que também implica em números, só que são números bem perigosos. Ô Diogo, eu tô falando que eu tô achando o início desse século muito parecido com o início do século passado. Eu espero estar completamente errado, mas aquela excessiva corrida armamentista que deu no final do século XIX, início do século XX, nacionalismo exacerbado, levou à Primeira Guerra Mundial. Sistema de alianças, tudo que aconteceu, que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, que causou a Segunda Guerra, eu estou vendo, infelizmente, acontecer aqui e eu espero estar enganado.